Oi, gente! Hoje eu vou abrir meu coração para vocês e contar tudo o que mudou na minha vida depois que eu me formei médica. Então, se você pensa em fazer medicina ou se você está prestes a se formar e quer entender um pouco mais, está curioso para saber como vai ser sua vida daqui para frente, fica nesse vídeo que a gente tem muito a conversar. Basicamente, mudou tudo. Eu sei que é clichê, mas eu posso falar aqui de vários campos que mudaram na minha vida, tanto como pessoa, principalmente, como profissional, como noiva, esposa, como mãe, que na verdade eu sou tutora de dois cachorros. E isso muda completamente a sua vida desde que você começa a trabalhar como médica. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro aqui que eu fiz escolhas quando eu me formei. Então, basicamente, a minha rotina hoje é como plantonista de urgência e emergência. E isso foi uma escolha e é um dos caminhos que você pode seguir depois que você se forma como médico. Então, vamos lá, vamos começar o vídeo, vamos conversar sobre o que mudou na minha vida. Então, principalmente, o ponto mais importante é o peso da responsabilidade. Acho que a gente pode começar por aí. Quando a gente está no internato de medicina, a gente tem sim uma responsabilidade. O nosso paciente é nosso paciente, mas ainda assim a gente surfa muito no carimbo do outro. Porque se algo vier a dar errado, você estava sob supervisão o tempo inteiro. Então, a responsabilidade, no fim das contas, não vai ser sua. Se tiver que culpar alguém, não vai ser você o culpado por algo dar errado. E quando você se torna médico, não. Você está literalmente lidando com vidas, então o peso das escolhas se torna muito maior. E sim, existem momentos que você vai ser julgado pela escolha que você faz. E existem momentos que é muito estranho que as pessoas vão lhe olhar como um herói e vão lhe abraçar e vão dizer que vão a partir dali orar por você e vão lhe presentear. E em outros momentos, por algo que não está sob seu controle, você vai ser visto como o vilão da história. E se adaptar a isso é muito importante para que você não adoeça. Mas o peso das escolhas é algo que fica dentro do hospital e que fica também na sua vida pós. Porque quando você sai de um plantão, quando você deita a cabeça no travesseiro, aquela escolha de entubar ou não o paciente naquele momento, de talvez transferir ou não determinado paciente, de lidar ou não com determinada situação, isso vai lhe tornando diferente a cada dia. Outra coisa que muda bastante é a sua postura. Quando você é interno, diante dos seus colegas, você está ali na linha mais baixa da hierarquia. Então, você trata as pessoas como se você devesse algo, como se você precisasse delas para aprender, para evoluir. E não é que quando você se torna médico, você esteja em um patamar diferente. Você continua precisando dos seus colegas para aprender, para evoluir, principalmente colegas que estão muito à frente de você em questão de tempo de experiência. Mas você, de certa forma, está de igual para igual, e isso faz com que você se permita se expor muito mais no sentido de mostrar quem você é e de dar a sua opinião sobre as situações. Quando você é interno, muitas vezes você não concorda com determinada opinião, mas você aceita porque você é estudante e você é interno. Então, quem é você para dar uma opinião sobre determinada conduta? E quando você se torna médico, você é mais uma pessoa a discutir determinado caso e a decidir sobre determinada escolha. Então, você precisa se posicionar e precisa falar de uma forma mais incisiva e de uma forma também mais pautada em, em evidências, né? Então, você estuda o tempo inteiro, você está preparado o tempo inteiro, você precisa estar sempre mantendo aquele nível ali com os seus colegas para que você possa debater e acrescentar em uma equipe. Falei um pouco sobre o profissional, vamos falar um pouco mais agora sobre o pessoal. Você se torna muito mais rico. E quando eu falo rico, não é somente em relação ao financeiro, não é somente ao que você recebe na sua conta no fim do mês. Não é sobre isso. Embora isso também acontece. Quando você é estudante, você não ganha nada por aquele. Descarregou.
amor? Ela só fica preta? Ah, então tá bom. Você não ganha nada por aquele serviço, por aquele trabalho, mesmo estando ali todos os dias da semana. E quando você se torna médico, obviamente você recebe por trabalhar e por aquelas horas de plantão. Mas você se torna mais rico no sentido pessoal da coisa, você valoriza mais cada momento. Porque para você encontrar sua família, você precisa fazer toda uma organização de repassar plantão, de organizar a agenda, de ter antecedência para estar livre naquele fim de semana que, sei lá, é o aniversário da sua mãe, é o aniversário da sua irmã. E para estar presente, você precisa fazer todo esse movimento. Então, quando você está ali, você valoriza muito mais aquele momento do que você valorizava antes, em que as coisas eram, em que a presença era muito mais simples e muito mais fáceis. Outra coisa é que você passa para olhar para o ordinário, para o cotidiano, de uma forma muito mais poética, porque estar em casa é algo que se torna uma exceção. Então, pequenas coisas têm valor muito maiores do que quando você tinha aquilo todo dia. Então, sei lá, dormir na sua cama, tomar um banho no seu banheiro, ter contato com as pessoas que você ama, ter um tempo para ver um filme que seja, para preparar um café da manhã, para ter uma refeição juntos, para, sei lá, ir na esquina junto, levar os cachorros para passear. Tem um valor muito maior. Então você passa a valorizar as coisas de uma forma muito mais rica, de uma forma muito mais singular. E isso é uma maturidade que ela é quase que instantânea. Quando você passa 3 dias, 2 dias fora de casa, quando você volta, você passa a olhar para as coisas com muito mais valor. E isso é muito interessante porque muda muito o seu íntimo. Você começa a não se importar com coisas pequenas do cotidiano, no sentido de não valorizar as coisas ruins, sabe? E sim valorizar o macro. E que muitas vezes o macro é simplesmente estar em casa. Então, isso é muito bom. E, de novo, isso é algo muito particular de quem é plantonista, né? Eu, por exemplo, passo 72 horas, 96 horas fora de casa. Então, quando eu volto, é uma sensação muito diferente do que quando eu estava em casa todos os dias. Mas, ainda nesse universo do mundo de quem dá plantão, você passa a precisar se adaptar em algumas coisas que antes você não imaginava. Então, para o interno que está ali de 8 às 8, 12 horas, quando você passa a estar 24, 48, você percebe que você precisa vencer muitos obstáculos que antes você não pensava que precisaria. Então, assim, dormir ao lado de pessoas desconhecidas é algo que eu nem passava pela minha cabeça quando eu era interna, porque eu, enfim, você não pensa que esse vai ser o cenário. E passa a ser, e você passa a ter vários momentos assim, engraçados por causa disso. Eu, por exemplo, já acordei várias vezes gritando, tendo pesadelo, e a minha vontade era de rir, porque eu tenho certeza que a pessoa do lado achou que eu era maluca. E aí acorda todo mundo, não está, e isso acontece muitas vezes. Outra coisa é o conforto, você passa a viver no desconfortável e a se adaptar com isso. Então, você se torna uma pessoa muito mais forte nesse ponto de vista, porque você está acostumado. E o que vem, o que tem é lucro, sabe? Se você consegue almoçar, tomar o café da manhã, se você consegue parar para beber uma água no plantão, agradeça, porque tem plantão que você nem isso vai conseguir fazer. E isso é algo que, infelizmente, é a realidade. Não dá pra gente ser hipócrita e dizer que estamos em um momento de equilíbrio e conseguimos olhar para a nossa saúde como olhamos para a saúde do próximo, para a saúde dos nossos pacientes. Então, assim, esse é outro ponto que se torna muito interessante também de perceber essa mudança. Outra coisa é sobre a solidão de quem se forma médico. Talvez eu já tenha comentado sobre isso aqui no canal. Que quando você se forma, todo mundo está no mesmo ponto de partida. Então, todo mundo participa dos mesmos desafios, dos mesmos obstáculos, a gente não tem muita escolha, então a gente segue a rotina que a universidade demanda.
E a gente é muito unido e muito amigo, e a gente cria irmãos nessa trajetória que a gente sente muita falta depois que se forma médico. Porque alguns acabam seguindo o mesmo caminho e tendo um pouco da mesma rotina que você, mas ainda assim se torna muito mais difícil de se encontrar com seus amigos, de ter um momento de diversão, de ter um momento de se parecer, de conversar besteira, como era antes na faculdade. E você se sente muito sozinha diante dos obstáculos e das demandas que aparecem para você como médico. Então, assim, esse é um ponto que durante um tempo me deixava muito triste, porque eu sentia muita falta de ver as minhas amigas, de conversar com elas, de compartilhar, de ter com quem decidir junto comigo sobre determinadas coisas, mas muitas vezes isso não é possível. Você tem que decidir sozinho, depois você tem que lidar sozinho, porque você não tem tempo para desabafar com as suas amigas, para tomar um cafezinho superfaturado. E mais para frente você começa a se habituar com isso e também a valorizar os momentos que você consegue organizar as agendas ali e conseguir se encontrar com seus amigos, que são raríssimos, muito raros. Eu acredito que depois que eu me formei, eu tive um café com uma amiga minha e com outra amiga minha que é basicamente assim, uma irmã. A gente conversa pelo WhatsApp, mas desde que a gente se formou, a gente não se viu. Então isso é algo assim triste, mas ao mesmo tempo importante para você amadurecer como profissional e também como pessoa. Vai tirar ele? Ainda falando dessa evolução pessoal e também profissional, é que no fim das contas, os livros eles não ensinam 30% do que o paciente à beira-leito lhe ensina. Você passa a lidar com situações e com patologias e com pessoas que acabam lhe mostrando um universo inteiramente novo, que não estava nos livros. Então, é a reação de um familiar a você dizer os riscos de uma medicação, a você falar sobre uma notícia ruim naquele momento, é sobre a reação de um paciente totalmente inesperada quando você está trazendo alguma novidade sobre o quadro clínico dele. É também sobre você lidar com situações e quadros que você, de certa forma, teve contato separado, mas que se reúnem em um único paciente. E isso é muito complexo e é muito difícil. Então, assim, você precisa trabalhar muito bem a sua cabeça, o seu potencial para que você se mantenha firme e calmo nesses momentos. Outra coisa, não menos importante, é que você precisa assumir um lugar de liderança, principalmente quando você trabalha com equipes que lhe veem muito mais nessa posição. Então, no interior, as pessoas ainda têm muito aquela situação de que o médico é aquele que resolve tudo e é aquele que o que ele disser está falado, é lei e deve ser seguido. Então você começa a se colocar nessa posição também, que as pessoas acabam, na verdade, lhe colocando, e você passa a sentir o peso de ter essas decisões sobre uma equipe inteira. Então, exemplos, se você decide por você estar em um plantão único e você decide que aquele paciente precisa de você em um determinado transporte, você está dizendo que todo um plantão estará fechado até você voltar. E que as pessoas que estão ali trabalhando junto com você irão ser afetadas por essa decisão. Outra opção é quando você, por exemplo, acaba sendo afetado por determinada situação e quando as pessoas lhe veem fora dessa posição de firmeza ou talvez você tenha sido desestabilizado por determinada situação, é incrível como toda a equipe se desestabiliza muito. Então,
a cada plantão, a cada dia, você precisa trabalhar muito essa serenidade e essa firmeza que muitas vezes por dentro você está tão desesperado, ou talvez mais desesperado que a equipe inteira, mas você não pode deixar transparecer. E trabalhar essa posição de liderança é muito importante, porque essa posição é algo que a gente não pede por ela, a gente simplesmente chega e nos é dada. Então, principalmente se você é médico que vai dar plantão em interior, isso é algo que vai acontecer e é muito importante estar preparado para isso. As pessoas vão lhe olhar como uma pessoa que tem que resolver. Você precisa resolver. Não importa qual seja o problema, você precisa resolver. Então, é importante estar pronto para essa situação. Eu poderia falar horas aqui sobre isso, mas uma outra questão, também falando da situação financeira da coisa, do valor das coisas, da riqueza que você se vê, é também a questão financeira. Porque você se esforça tanto para ganhar X por um plantão, que eu me percebo valorizando muito mais cada centavo e cada valor das coisas, algo que antes eu não tinha. Eu era um pouco desleixada, um pouco mão aberta demais. E quando você passa a trabalhar para receber aquilo, é natural que você comece a ponderar mais as escolhas financeiras e as coisas que você vai comprar com aquele dinheiro que você suou tanto para conseguir. Espero que eu tenha matado a curiosidade de quem está doido para se formar, de quem está prestes a se formar e querendo conhecer um pouco desse mundo novo. Espero que eu tenha ajudado também a vocês se prepararem melhor para essa fase. E também para quem está pensando em fazer medicina, espero que tenha esclarecido um pouco do que é a rotina, mas sempre lembrando que eu estou falando da minha realidade e que a realidade dos meus amigos, por exemplo, pode ser completamente diferente porque escolheram outros caminhos e é muito bonito na medicina isso, porque você pode sim escolher outros caminhos de uma forma muito confortável. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreve, curte, compartilha, comenta o que é que você quer dos próximos vídeos e conversas.